Com certeza você já ouviu falar sobre artigo científico. E nesta aula nós vamos mostrar o que é um artigo científico, para que serve um artigo científico, qual é a estrutura do artigo científico e como ele é exigido nos cursos de graduação, de pós-graduação e também para publicação nos periódicos. Vamos então saber o que é artigo científico. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber as nossas novidades. O que é um artigo científico, na verdade? É um estudo de natureza científica, como o próprio nome diz, de forma reduzida, que são exigidos em trabalhos de cursos de graduação e de pós-graduação e também publicados em periódicos científicos. Vamos saber então qual é a estrutura de um artigo científico. É muito simples, tá? É muito simples. Ele tem, por exemplo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Precisa saber como é que isso deve ser trabalhado. Antes da introdução, desenvolvimento e conclusão, tem também, para entregar, por exemplo, um trabalho num curso que você vai terminar, ou para um periódico, ele também vai precisar dos elementos pré-textuais e dos elementos pós-textuais. Os pré-textuais, por exemplo, que correspondem ao nome do autor, e você pode indicar, inclusive, qual a sua formação, fazer um resumo pequeno do seu currículo. Vamos, então, para a estrutura do artigo científico. Veja bem, um artigo científico, ele contém título e subtítulo, que no caso é o elemento pré-textual. Esse subtítulo, ele pode ser opcional, e aí tem o nome do autor embaixo, ou dos autores. Em seguida vem um resumo na língua local, na língua portuguesa, e depois o abstract. Logo após o resumo você tem as palavras-chave, pelo menos 3 palavras-chave. Depois você tem o resumo em língua estrangeira, que é também chamado em inglês de abstract, por exemplo. Você tem o resumo em língua inglesa, ou em outra língua como francês, por exemplo. E também as palavras-chave em língua estrangeira. Geralmente, esse formato aí desses elementos pré-textuais, eles são exigidos nos periódicos que vão ser publicados, analisados para serem publicados. Vamos então à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão e as referências bibliográficas. O que é que tem que conter na introdução? A introdução é a porta de entrada para o leitor que se interessou pelo artigo científico. Quando se diz que é a porta de entrada, significa que você precisa apresentar o que é que vai ser trabalhado, que vai ser desenvolvido no seu artigo. Para isso é necessário, por exemplo, conter as seguintes funções: os objetivos, apresentar o contexto no qual será discutido o artigo, tá certo? Você precisa deixar claro quais os objetivos e apresentar o contexto geral no qual será discutido o artigo, porque você faz uma problematização, uma contextualização. Portanto, introdução, apresenta-se os pontos centrais que vão ser trabalhados, apresenta quais os objetivos e faz uma breve contextualização, que a gente chama também de uma problematização do assunto. O artigo científico, ele deve descrever a proposta do trabalho, descrever o problema que ele vai tentar solucionar ou apresentar na sua abordagem que vai ser utilizada. Ok? Então, feito isso, na primeira parte aí da introdução, você já sabe, por exemplo, o leitor, quando vai ler a introdução do seu trabalho, ele vai considerar quais os pontos centrais que você
vai apresentar ali naquele artigo, no seu artigo científico. Ah, mas não falei o que é que deve conter o resumo, não é isso? Bom, o resumo ele é um tipo de uma introdução, só que de maneira resumida, que, por exemplo, pode ter de 15 a 20 linhas, geralmente, para ser apresentado, para ser publicado. Então, o resumo deve conter também os objetivos, o problema que vai ser trabalhado, os pontos centrais que serão trabalhados, e você pode até apresentar, no finalzinho, uma breve conclusão do seu artigo, que aí você escreve, por exemplo, isso num período, tá? Bom, o desenvolvimento. Desenvolvimento, na verdade, como o próprio nome já está dizendo, ele é considerado a parte principal do artigo científico, porque você já tem os objetivos para se trabalhar, o problema que você escolheu para desenvolver, e aí agora você vai desenvolver o seu artigo científico a partir dos elementos que você se disponibilizou a trabalhar. Então, ele tem uma exposição bem ordenada do assunto que vai ser abordado. Isso é muito importante, pessoal. Sabe por quê? Porque quando você escolhe um artigo científico, fazer um artigo científico, você tem um objetivo e um problema aí para ser trabalhado, né? Um objetivo a partir do problema, da questão central. Troque essa palavra problema aí por questão central que você vai desenvolver. De modo que quando você for desenvolver, claro que você vai precisar das leituras, às vezes de pesquisa também, você vai precisar ordenar o seu assunto, tá? Fazer de maneira bastante ordenada para não misturar uma coisa com a outra. Quem não tem experiência de fazer artigo científico, por exemplo, geralmente incorre nesse erro. Começa a fazer alguma coisa, às vezes começa pelo objetivo que apontou, mas aí começa a tergiversar, a falar em outras coisas, a misturar assuntos, a não terminar o assunto que iniciou, e aí não tem ordenamento nenhum. Portanto, o desenvolvimento é a parte central do artigo científico, tem uma exposição ordenada do assunto a ser abordado. Esse artigo, até para melhorar a leitura do artigo, ele deve ser dividido em seções e subseções, as quais elas dependem do tema e do método de pesquisa que foi utilizado. Como é isso, então? Em seções e subseções, você tem um assunto para ser tratado, tá? E aí você precisa levar em consideração esse assunto central e que esse assunto pode ser dividido em várias subseções ou algumas subseções ou subitens. Isso facilita na compreensão da leitura quando se vai fazer a leitura do artigo científico que você produziu. A questão do método, pessoal, é muito importante, porque o método não é uma coisa que você cria no momento que você vai fazer o artigo científico. Você já teve, por exemplo, se foi fruto, o seu artigo é fruto de uma pesquisa científica, já teve uma metodologia que você escolheu. Por exemplo, uma metodologia qualitativa, com observação, participante ou não, coisa desse tipo, com entrevistas. Ou então com questionário, uma pesquisa quantitativa também. E aí, eu estou falando isso no momento da pesquisa, né? Mas para a sua escrita, que metodologia você vai seguir? Geralmente você vai fazer uma descrição, por exemplo, uma apresentação dos dados, e você precisa dizer qual o caminho que você vai percorrer aí para apresentar esses dados. Tá? Então, por exemplo, vai fazer uma metodologia pegando a questão histórica, utilizando um método comparativo, o materialismo histórico, dialético. E isso aí são métodos que são utilizados, por exemplo, num trabalho científico. A conclusão do artigo científico, o nome já está chamando a atenção o seguinte: o que é que você concluiu a partir do que você desenvolveu, a partir dos objetivos e do problema levantado? E aí você vai apresentar as suas principais conclusões que chegou a partir dos objetivos apontados. É a parte final do artigo, ele apresenta os achados e conclusões a respeito das questões de pesquisa e hipóteses. Esse nome conclusão também, em geral, o pessoal está usando mais considerações finais, porque são elementos conclusivos a partir da pesquisa, do estudo realizado. Bom, ainda na conclusão, é possível descrever as limitações do trabalho que você
que você chegou, né, que você trabalhou, desenvolveu, e mostrar a necessidade para novas pesquisas. Por exemplo, você pode mostrar que chegou a uma determinada conclusão, que você tem elementos para mostrar, e que é necessário ainda outras pesquisas para aprofundar, por exemplo, outras temáticas que estão ali embutidas, que surgiram a partir da sua pesquisa. E aí você pode apontar, isso aí não tem problema nenhum. As referências bibliográficas, elas estão relacionadas ao material bibliográfico que você utilizou para a sua pesquisa, que foi desenvolvido, inclusive, no seu artigo científico. Trata-se de uma listagem dos livros, artigos e outros elementos de autores efetivamente utilizados e referenciados ao longo do seu artigo. Essas referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT, que corresponde às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Por exemplo, você vai precisar considerar em ordem alfabética o último nome do autor, seguido por vírgula, e o restante do nome do autor. Aí, por exemplo, o título, a edição, a cidade, a editora e o ano da publicação. É o que você faz quando faz a referência bibliográfica. Você não pode colocar uma referência que você não utilizou, tá? Não adianta colocar uma referência que você não utilizou. Como também ter o cuidado para não esquecer das referências que foram utilizadas, tá bem? Bom, pessoal, isso aí é o que a gente chama de artigo científico. Esse artigo ele é solicitado, por exemplo, em trabalhos de graduação também, geralmente, principalmente para os alunos a partir do 4º, 5º período, você já pode fazer um artigo científico, mas é mais utilizado, por exemplo, nos cursos de pós-graduação lato sensu e estrito sensu, como, por exemplo, o mestrado. No mestrado, numa disciplina do mestrado, geralmente se pede um artigo científico a partir dos estudos realizados durante o curso de uma disciplina, tá bem? E lembrando também que o artigo científico, ele é exigido nos trabalhos que vão ser publicados nas revistas, nos periódicos, que você encontra, inclusive, muitos na internet, várias instituições, universidades, que têm pesquisas, que publicam pesquisas, que publicam trabalhos, tá? Para finalizar, o artigo científico ele pode ser fruto de uma pesquisa científica, de uma pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, e que também pode ser fruto de um estudo que foi realizado durante uma disciplina. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenha contribuído para vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e ativar o sininho para receber as nossas novidades. Também é muito importante que você comente e que também compartilhe e divulgue os nossos vídeos. Até mais!